João capítulo 14, versículos 16 e 17. Nós estamos a partir desse texto meditando numa parte da doutrina bíblica do Espírito Santo, da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus, que nestes versículos Jesus prometeu: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Leiam vocês. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Glória a Deus. Nós já vimos como Jesus já cumpriu essa promessa com a vinda do Espírito Santo, que marcou em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 4, o nascimento da igreja, onde a igreja cristã nasceu com aqueles primeiros 120 discípulos de Jesus reunidos no cenáculo, onde todos ficaram cheios do Espírito Santo. Vamos ler juntos esse texto do livro dos Atos dos Apóstolos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Nesse mesmo dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro fez a primeira pregação para muitas pessoas que estavam na festa judaica de Pentecostes e que foram atraídas para o lugar aonde os 120 discípulos de Cristo estavam reunidas no cenáculo, quando elas ficaram cheias do Espírito Santo. Pelo grande ruído que aconteceu, as pessoas na festa deixaram a festa de Pentecostes e vieram ver o que estava acontecendo. Chegando lá, ouviram aquelas 120 pessoas falando com eles na sua própria língua materna, a língua que o Espírito Santo concedia a eles que falassem. Muitos começaram a criticar e a dizer que aquelas pessoas estavam embriagadas. Então o apóstolo Pedro tomou a palavra e disse: estes homens, essas pessoas, não estão embriagadas, mas cumpre-se agora o que foi dito pelo profeta Joel. Então Pedro usou a profecia de Joel, Joel capítulo 2, de 28 até o 32, e essa profecia foi reescrita completamente no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2 também, versículo 17 até o 21. Vamos ler a profecia de Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios
em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nesse texto vocês estão vendo... Nel, volta um pouquinho aqui, que era o texto anterior que eu queria que você mostrasse aqui do Joel anterior a esse, que tem azul e vermelho nas duas partes maiores. Está antes aí. Isso. Nesse texto, vocês estão vendo aqui a mesma profecia que acabamos de ler, de Joel 2, 28 a 32, reescrita por Lucas em Atos 2, 17 a 21. E eu coloquei de vermelho uma parte e de azul uma outra parte, fora as duas partes iniciais e finais que estão de letra preta. De vermelho, foi o que nós meditamos na quarta-feira. Essa profecia está sendo cumprida agora no tempo da igreja, que nasceu no dia de Pentecostes, a igreja, e vai até o fim desse período que vai culminar com os 7 anos da grande tribulação. O que está de vermelho, o que está de vermelho, portanto, é o tempo da igreja, profecia para o tempo da igreja. E o que está de azul, a partir de onde está escrito ali, mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vocês podem ler de novo? Lê até aí. Do mostrarei até o dia do Senhor. Essa parte que vocês leram agora aí, que está de azul ali, representa o tempo da grande tribulação. Não o tempo que nós estamos vivendo agora. Nós estamos vivendo aí no tempo do que está escrito ali em vermelho. O tempo da igreja, o tempo do ministério da igreja de Cristo Jesus. E tudo que está ali de vermelho pode ser resumido, como eu preguei aqui na quarta-feira, em Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus disse: sereis minhas testemunhas. A igreja de Jesus é formada de ministros. Todos os crentes, todos os cristãos são ministros de Cristo para testemunhar Cristo ao mundo. Quem não é testemunha de Cristo, não pertence a Cristo, não tem Cristo. Quem tem Cristo, quem conhece a Cristo, quem é convertido a Cristo, é testemunha de Cristo Jesus. E tudo que está de vermelho ali, então, se cumpre na vida deles, como nós vimos na quarta-feira. Hoje nós vamos ver a parte azul, que vocês releram agora mesmo, né? Mostrarei prodígios em cima no céu, etc. Isso que está de azul são profecias escatológicas, tá? Para a grande tribulação, os 7 anos de grande tribulação que fecharão este tempo da igreja. Por isso eu reproduzi de novo esse mesmo texto mais para frente aqui. Esse é o nosso último slide de hoje. Eu reproduzi esse texto que está só nos versículos 19 e 20. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue,
antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Tudo isso que vocês acabaram de ler agora mesmo. Deus diz aqui, Deus está prometendo através do profeta Joel: mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Bom, o grande e glorioso dia do Senhor, com letra maiúscula ali, dia, o grande e glorioso dia do Senhor, referido aqui nesse versículo 20, é o último dia dos 7 anos da grande tribulação. A grande tribulação será um período de 7 anos, e esse período vai se encerrar no seu último dia, com o grande e glorioso dia do Senhor, quando Jesus voltará sobre nuvens, como está escrito em Apocalipse capítulo 19, montado num cavalo branco. Todos na terra o verão, e haverá na terra uma grande guerra mundial, chamada pelo nome de Armagedon. Essa palavra Armagedon significa o Vale do Megido, ou Vale do Megido, que era um território em Israel usado como campo de batalha, porque era um território grande, uma grande planície, onde se encontravam vários exércitos para o combate. Então, baseado nesse nome, o Vale do Megido, né, que alguns falam Vale do Megido, mas em Israel o som de G não é de Gi, é de Gui, o Vale do Megido, e portanto a guerra do Armagedon, que a gente fala popularmente aqui, né, abrasileiradamente como Armagedon. Essa última grande guerra, na qual toda a terra será exterminada pelo fogo. O fogo aí, tá? Esse fogo, por exemplo, esse sangue, esse fogo, esse vapor de fumaça representa guerra. Os povos serão exterminados da face da terra, porque logo após a grande tribulação, e logo após então o final da grande tribulação, com a guerra do Armagedon, que acontecerá neste grande e glorioso dia do Senhor, então essa terra vai ser renovada e vai habitar nessa terra uma nova humanidade durante 1000 anos, o reino milenar de Cristo sobre a terra. Durante este período, a nova humanidade que será gerada no mundo viverá na total ausência de Satanás, porque Satanás será preso, aprisionado por 1000 anos. Portanto, a terra vai viver anos de muita paz durante esse reino milenar de Cristo. No entanto, deixa-me dizer para vocês uma coisa, né? Sempre falo isso também nos meses de janeiro e fevereiro, quando a gente medita aqui na nossa congregação, em todos os 22 capítulos do livro Apocalipse. Então nós tocamos nesse assunto escatológico aí sempre nos 2 primeiros meses do ano. Está chegando já aí o janeiro de 2018, que pela graça de Deus faremos a mesma coisa. Então, as profecias bíblicas, o que nós temos de revelação bíblica com relação ao fim dos tempos, tá? ao fim dos tempos, como Deus já planejou e como Ele vai encerrar essa história da humanidade. Existem nessas profecias, então, um grande elemento, que é o elemento futurista. Ou seja, são profecias que vão se cumprir no futuro.
No futuro próximo aí de nós, tá? Num futuro aí próximo de nós. Por esta razão, não existe maneira de nós, nem mesmo estando de posse de todas essas palavras na Escritura até o Apocalipse, tá? Entendermos completamente como tudo isso vai acontecer. Nós entendemos que essas coisas vão acontecer. Agora, exatamente como elas vão acontecer, nós só vamos saber quando elas acontecerem. Amém, queridos? É importante dizer isso porque fica muita gente aí hoje, tá? No mundo de hoje, aí, no mundo evangélico de hoje, né? Fica muito curioso aí com a vinda de Jesus. Como é que será isso? Como será o arrebatamento da igreja? Como será a vinda do anticristo? Como será a guerra do Armagedon? Como vai ser o reino milenar? Como é que vai ser tudo isso? Né? Muita gente vai perguntar para mim, pastor, como é que vai ser isso? Eu digo assim, não sei. Eu só vou saber quando chegar a hora. Eu sei o que está escrito. Agora, como tudo isso que está escrito Deus vai cumprir, nós saberemos quando for cumprido. Por exemplo, tudo o que foi profetizado no Antigo Testamento sobre a primeira vinda de Jesus foi cumprido do jeito que estava escrito. Os profetas naquela época não entendiam o que isso significava, mas eles sabiam que ia acontecer. Isaías sabia, ele escreveu lá, Isaías 7,14, que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Mas Isaías não sabia como isso ia se cumprir. Isaías profetizou no Isaías 53 sobre a crucificação de Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, colocou ali até detalhes que estaria entre dois ladrões, que depois seria sepultado no sepulcro de um homem rico. Os detalhes estavam ali. Mas ele não sabia como isso ia se cumprir. Ele sabia que isso ia acontecer, mas como isso ia acontecer, ele não sabia. Davi dizia assim, nenhum dos seus ossos será quebrado. Mas ossos de quem? Quando isso vai acontecer? Ele não sabia quando isso ia se cumprir, porque para ele tudo isso era futuro. Para nós, todos os eventos ligados à primeira vinda de Jesus não é futuro, é passado. Então nós lemos o que os profetas escreveram sobre a primeira vinda de Jesus e já sabemos como tudo isso se cumpriu, porque Jesus já veio. Amém? Agora, o que é futuro para nós? A segunda vinda de Jesus. A maneira como Jesus vai consumar este século, como vai acabar a história da humanidade. Nós temos também as profecias para o fim, mas nós não temos como saber exatamente como elas vão se cumprir. Somente quando elas se cumprir é que nós então saberemos. Tem gente que fica tentando fazer especulações, né? Quem serão as duas testemunhas? Né? Tem gente que até diz que as duas testemunhas vão ser Elias e Enoque. A Bíblia não diz nada disso, não tem nada confirmado acerca disso. Só vão saber quem são as duas testemunhas quem estiver na grande tribulação e essas duas testemunhas aparecerem pregando na grande tribulação. Aí vão saber, essas aí são as duas testemunhas. E assim, todas as coisas que se encontram no Apocalipse aí, acerca do fim, e especialmente dessa etapa que faz parte aí do fim, da consumação do século e da história da humanidade, essa etapa chamada de a grande tribulação, tá? A grande tribulação. Essa etapa que durará 7 anos. Porque nós sabemos que são 7 anos, porque houve uma profecia no Antigo Testamento
revelada pelo Senhor para o profeta Daniel, no qual ele explicou para Daniel que aconteceriam 70 semanas. Só que a palavra semanas aí era uma metáfora, era uma simbologia. As profecias são muito ricas em metáforas, em simbologias, em analogias, que têm que ser corretamente interpretadas. Quando Deus prometeu para Daniel que haveriam acontecimentos que preencheriam 70 semanas, estas semanas não eram semanas de 7 dias, eram semanas de 7 anos. 7 anos, então 70 vezes 7 anos, tá? 70 vezes 7 anos, que começaria a contar da data em que o rei da Pérsia, Ciro, passaria o pregão por toda a Babilônia, ordenando, por orientação de Deus que apareceu para ele, falou com ele, por orientação de Deus, que o povo de Judá, os judeus, os hebreus, fossem libertos do cativeiro babilônico e voltassem para a terra de Judá e reconstruíssem a nação de Judá, a capital Jerusalém e o templo que o rei Nabucodonosor, 70 anos atrás, havia destruído quando levou esse povo para o cativeiro. A partir da data que Ciro falou, o Deus de vocês apareceu para mim e mandou que vocês voltassem para sua terra, a partir dessa data, até a data da morte de Jesus na cruz do Calvário. Daquela data até a data da morte de Jesus na cruz do Calvário, se cumpriram exatamente 69 vezes 7 anos. 69 das 70 semanas prometidas. Portanto, ficou faltando para se cumprir dessa profecia uma semana de 7 anos. Os 7 anos da grande tribulação, porque nessa semana fala do ministério do anticristo, o ministério maligno do anticristo, que vai aparecer para enganar a humanidade, aparecer em figura humana, para enganar a humanidade durante esses 7 anos da grande tribulação. Portanto, das 70 semanas de Daniel, 69 foram cumpridas. Falta a 70ª, a semana de número 70. Essa semana está reservada, então, para a grande tribulação. Os 7 anos da grande tribulação. Eu coloquei aqui para vocês um resumo, tá? Um resumo do que o livro do Apocalipse faz acerca da grande tribulação. Quando você lê o livro do Apocalipse, você vai ver ali que são revelados mistérios ao apóstolo João, que escreveu o Apocalipse, e nesses mistérios são revelados 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Repita. Todos os acontecimentos profetizados para dentro dos 7 anos da grande tribulação, tá? Eles são simbolizados por esses 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Por que o número 7? Porque o número 7 tem um significado temporal. Dentro do contexto da Escritura, o número 7 tem um significado temporal, como nós vimos as 70 semanas. Uma semana são 7 dias, mas cada dia daquela semana equivale a 1 ano, são 7 anos. Então, 7 é um número que estabelece um significado temporal
dentro de tudo que Deus vai realizar dentro de um tempo determinado que Ele mesmo estabeleceu. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. O apóstolo João vê um livro, tá? Um livro no céu, selado com 7 selos. E não havia no céu, nem sobre a terra, ninguém que fosse digno de abrir o livro. E João então caiu em prantos, ele chorava muito, e até que um anjo do Senhor disse para ele assim: João, não chore, porque o Cordeiro, aquele que venceu a morte, ele achou um meio, ele é digno de abrir o livro. O livro estava nas mãos do Pai. O livro é uma representação do quê? Livro é uma representação daquilo que já foi escrito, tá? Já foi escrito. Por isso se chama livro, né? Isso aqui são mistérios apocalípticos, fique tranquilo. Por isso que já foi escrito. Já foi escrito, então é um livro. Se não tivesse sido escrito, era um esboço, era um rascunho. Mas já tinha sido escrito, então recebe o nome de livro. Significa que Deus já escreveu, Deus já determinou como o mundo vai acabar, como Ele vai encerrar essa história da humanidade. Não é Nostradamus que sabe de nada, não são os maias que sabem de nada, não são os cientistas que sabem de nada, não são testemunhas de Jeová que sabem de nada, nem adventistas do sétimo dia, nem mormons que ficam aí profetizando a vinda de Jesus. E várias dessas seitas já profetizaram várias vezes a vinda de Jesus, que Jesus viria tal dia, com data marcada, e não aconteceu nada, porque esse povo não sabe nada. Porque quem estabeleceu o tempo do fim foi o Pai. A data da vinda de Jesus foi o Pai. Os acontecimentos do final dos tempos foram determinados pelo Pai, escritos no seu livro, porque são determinados por Ele. Jesus chegou até mesmo a dizer que a vinda do Filho do Homem ninguém sabe quando, nem os anjos de Deus e nem o próprio Filho, mas somente o Pai, porque são coisas que fazem parte da exclusiva autoridade do Pai, e que o Pai, portanto, não delegou essa autoridade nem ao seu Filho Jesus. É a autoridade exclusiva do Pai. O Pai é quem estabeleceu como essas coisas vão acontecer. Mas o Pai deu esse livro para o Filho, para Jesus abrir os 7 selos e revelar então para o apóstolo João, para que ele escrevesse no último livro da Bíblia, o Apocalipse, os acontecimentos ligados aí à abertura destes 7 selos. Primeiro, porque são selos. Selos significam decretos, algo que está decretado. E selo significa também propriedade, é algo de particular, é algo particular de Deus, o que Ele estabeleceu. Ninguém pode violar esses selos, porque ninguém pode impedir ou interromper ou fazer com que não aconteçam essas coisas que estão determinadas, porque elas vão acontecer. Aleluia! Durante a abertura dos 7 selos, que começa lá no capítulo 6 do Apocalipse, tá? Durante a abertura dos 7 selos, o que vai acontecer? Você faz um cálculo assim, você divide todo o planeta Terra em 4 partes, tá? Todos os recursos naturais em 4 partes, todos os recursos de alimento, de água, de vegetação, de luz solar, todos os recursos humanos ali, tá? Humanos também, os seres humanos
divide em 4 partes. No início da grande tribulação, os 7 selos que serão abertos representam, a destruição ou o extermínio da 4ª parte de tudo que existe na Terra. 4ª parte, vamos supor que na grande tribulação, quando começar a grande tribulação, quando começar a grande tribulação tenha 8 bilhões de pessoas sobre a face da Terra. Se tiverem 8 bilhões de pessoas na Terra, durante os 7 selos, 2 bilhões de pessoas vão morrer. Uma 4ª parte. Vão sobrar de 8 bilhões, 6 bilhões de pessoas. Durante os 7 selos. Da mesma maneira, a 4ª parte de todos os recursos minerais, a 4ª parte da água potável, a 4ª parte dos peixes do mar, a 4ª parte dos animais da terra, a 4ª parte dos vegetais, de toda a vegetação, será destruída, será exterminada durante os acontecimentos ligados aos 7 selos. Logo após os 7 selos, do meio, já chegando no meio da grande tribulação, estão as 7 trombetas. As 7 trombetas. A palavra trombeta vem do hebraico shofar. No Antigo Testamento, o shofar era tocado em Israel para vários significados. Eles tocavam o shofar para a reunião, o culto à frente à tenda da congregação ou dentro do templo de Jerusalém. Quando o culto ia começar, o shofar era tocado. O shofar era tocado para alertar o povo de que inimigos estavam se aproximando da terra. Então era um toque diferente para o povo então se refugiar, se esconder, os soldados se prepararem. Havia um toque do shofar para o exército marchar contra o inimigo, para o exército ir para a guerra. Havia toques diferentes do shofar nos dias de festa em Jerusalém. Festa da Páscoa, festa de Pentecostes, festa de Tabernáculos. Em todas as festas tinha um toque mais alegre assim do shofar, convocando as pessoas a participarem das festas. Havia um toque do shofar quando o povo era convocado a se humilhar diante de Deus, a fazer um jejum, a se vestir de panos de saco, cobrir a cabeça com cinza. A gente lê isso no livro do profeta Joel. Toque a trombeta em Sião, toque o shofar em Sião e convoca o jejum, convoca o povo para um quebrantamento, para um arrependimento. O shofar era muito usado, então, no Antigo Testamento. Por que no Novo Testamento nós não temos shofar? Porque o shofar representava o Evangelho de Jesus Cristo. O shofar que toca hoje é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Vocês estão ouvindo o shofar agora, ouvindo a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, porque a pregação do Evangelho chama você para buscar a Deus de todo o seu coração. Hoje nós não usamos shofar, hoje o shofar é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E dentro da pregação do Evangelho de Cristo Jesus faz parte as profecias do fim, as profecias através das quais Deus falou, revelou aos seus filhos o que deve acontecer aí no fechamento dessa história da humanidade. Durante o toque dessas 7 trombetas no Apocalipse, vocês haviam dividido a terra em 4 partes, lembra? Uma 4ª parte foi exterminada. Sobraram então 3 partes. Dessas 3 partes agora, durante as 7 trombetas, uma 1/3 parte será exterminada.
Então, se sobraram, vamos supor, se sobraram 6 bilhões de pessoas, mais 2 bilhões de pessoas morrem durante os eventos ligados às 7 trombetas. Se tinha 8.000 pessoas quando começou a grande tribulação, 2 bilhões morrerão durante os 7 selos, mais 2 bilhões morrerão durante as 7 trombetas. Então, durante as 7 taças e as 7 trombetas, a metade, 50% da humanidade terá sido exterminada, 50% dos recursos hídricos, dos recursos minerais, dos recursos vegetais, de todos os animais, plantas, etc., que o homem usa para a sua sobrevivência, isso tudo terá sido exterminado com as 7 trombetas. Agora, dessas 7 trombetas, né, o Apocalipse diz que as 4 primeiras, tá, as 4 primeiras são mais leves, mas as 3 últimas são 3 ais. E diz assim: ai dos homens que habitam na terra por causa das 3 últimas trombetas que ainda vão tocar. Então, a quinta trombeta é o primeiro ai. A 6ª trombeta é o segundo ai. E a 7ª trombeta é o terceiro ai. Depois do terceiro ai, metade da humanidade terá sido exterminada da face da terra. E a outra metade estará vivendo em completo terror dentro da face da terra. O Apocalipse diz que os ímpios vão gritar para as montanhas e para os montes: caiam sobre nós, cubram-nos e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Mas diz também que, apesar dos sofrimentos, os ímpios ainda assim não se arrependerão dos seus pecados, das suas mentiras, dos seus assassínios, das suas prostituições, da sua maldade, porque eles estão predestinados à eterna condenação. Aí vem, irmãos, o fim da grande tribulação, o final da grande tribulação com as 7 taças. As 7 taças, tá? As taças representam cálices, né? Como copos, como esse aqui, taças que durante todo o tempo da história da humanidade, elas estão sendo cheias, onde Deus vai resguardando a sua ira, porque Deus prefere manifestar durante a maioria do tempo da história as suas misericórdias. As misericórdias de Deus se renovam cada manhã. Deus fica irado todos os dias. Salmo 7, versículo 11. Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Mas Deus guarda a maioria da sua indignação nessas taças que vão se enchendo durante todo o decorrer do tempo, para serem derramadas no dia e na hora, no momento para o qual estão marcadas para derrubar, para o completo extermínio, o total extermínio de toda a humanidade que estiver vivendo sobre a terra e também de todos os recursos naturais que Deus havia providenciado para que essa humanidade vivesse com dignidade sobre a face da terra. Portanto, durante o período das 7 taças, final da segunda metade da grande tribulação, toda a humanidade vai morrer. Toda a humanidade será exterminada e todos os recursos naturais serão exterminados e toda a terra está, portanto, para ser passada a limpo pelo fogo. A primeira vez que a terra foi passada a limpo foi
pela água. A segunda vez será pelo fogo. Por isso eu quero que vocês abram aí na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 5 até o 7. Tá? Ainda não é aqueles que estão ali não. 2 Pedro capítulo 3, do versículo 5 até o versículo 7. Abriram? Vamos ler juntos. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Versículo 6 e versículo 7. O versículo 6 fala do dilúvio. O primeiro juízo universal foi o dilúvio. O versículo 7 fala do último juízo universal, que será, ao invés de ser por água, será por fogo. Por isso a profecia de Joel diz: haverá sangue, fogo e vapor de fumaça. O mundo será julgado por um dilúvio de fogo. O primeiro dilúvio foi de água, o último será de fogo, encerrando então a grande tribulação com a guerra do Armagedon. Aleluia? Glória a Deus. Se você quiser saber essas coisas com detalhes, não perca nenhuma reunião em janeiro e fevereiro, onde nós vamos passar por cada um dos 22 capítulos do Apocalipse. Glória a Deus. Agora, qual deve ser a nossa postura diante das revelações escatológicas? Diante do que Deus revelou acerca do fim de todas essas coisas? É só para atiçar a nossa curiosidade que Deus revelou? Não. Deus revelou isso para nos motivar a nossa santificação. Para nos motivar a nossa santificação. Por isso, o apóstolo Pedro escreveu aí nesse mesmo capítulo 2 Pedro 3, vamos ler agora os versículos 11 e 12, o que ele chamou de santo procedimento. 2 Pedro 3, 11 e 12. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Repitam vocês. Aleluia. O que Pedro diz aqui, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, repita isso, todas as coisas serão desfeitas. Todas as coisas serão desfeitas. Aonde? No universo inteiro. O Apocalipse fala do céu se enrolando como uma folha de papiro.
de gente dizendo que o mar já não existia. Todas essas coisas serão desfeitas. Diante desta verdade aqui profetizada, diante de toda essa realidade, que nós sabemos que vai acontecer, não sabemos como, só saberemos como quando elas acontecerem. Por que essas verdades são reveladas para nós? Para que nós, diante dessas coisas, vivamos em santo procedimento e piedade. Repita: vivamos em santo procedimento, e piedade. Olha que duas coisas importantes. Eu diria que uma é a causa da outra. Só que eu diria que a causa maior aqui seria a piedade. É através da piedade que nós vamos aprender a ter um santo procedimento. A piedade é aquilo que Paulo falou para Timóteo em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Exercita-te pessoalmente na piedade. A piedade é a prática da vida espiritual, envolve a nossa vida de oração, envolve a nossa vida de meditação na palavra, envolve a nossa vida de congregação. Aleluia, amados? E Deus falou para congregar até quando chove, viu? Então, parabéns que vocês vieram hoje, né? Muita gente não veio por causa da chuva. Eu chamo eles de crente de açúcar, que se sair derrete, então eles não saem para não derreter, né? Então a Bíblia fala para congregar, haja chuva, haja sol, seco ou tempo molhado, calor ou frio, é época de congregar. Não pode haver nenhuma desculpa nos afastando da congregação, porque isso é a piedade. A prática da piedade é a prática da vida espiritual, que envolve oração, como Jesus disse em Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao teu Pai. De meditação na palavra, como está no Salmo 1, versículo 2, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E juntar essas duas coisas, a oração e a meditação da palavra, na congregação, como diz em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes admoestai-vos uns aos outros, e quanto mais vedes que esse dia ali, grande e glorioso, se aproxima. A Bíblia diz para nós que quanto mais perto nós estamos da vinda de Jesus, mais urgente é a gente congregar, porque isso é a prática da piedade. E é através dessa prática da piedade que a palavra de Deus vai renovar a nossa mente e que nós vamos ser conduzidos pelo Espírito de Deus a colocar essa palavra de Deus em prática na nossa vida, e é nessa prática que nós vamos assumir então, diante de todas as circunstâncias, um santo procedimento. Porque o quanto nós somos crentes, o quanto nós já somos santos, é provado no jeito que a gente vive. É provado no jeito que a gente se comporta. É provado no nosso procedimento. A palavra de Deus quer influenciar diretamente o nosso, como diz em latim, o nosso modus procedendi, o nosso modo de procedimento.
como devemos proceder diante de todas as coisas que acontecem em nossas circunstâncias pessoais, diárias, no dia a dia, seja dentro de casa, seja no meio da sociedade, no trabalho, no estudo, na escola, na faculdade, aonde quer que estejamos, diante daquelas pessoas, na sua maioria ímpias, diante de um mundo ímpio. Qual deve ser o nosso procedimento? Igual ao de todo mundo? O extremo oposto de todo mundo. O nosso procedimento tem que ser santo. Então o que Pedro está dizendo? Olha, irmãos, diante de tudo isso que nós estamos sabendo que vai acontecer, de como todas essas coisas serão desfeitas, o nosso procedimento tem que ser santo. Nós temos que viver em santo procedimento e em piedade. Porque quem não vive assim vai ser engolido pelas obras de Satanás. É fácil viver em santo procedimento? Não. É por isso que o próprio Pedro disse na primeira epístola que ele escreveu, capítulo 4, anterior a essa, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 18, ele disse, 1 Pedro 4, 18, e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? É com facilidade que o justo é salvo? É com dificuldade. É com dificuldade. Tá? Eu já vi tanta gente, né, como pastor, tanta gente já chegou em mim, pastor, né, mas está muito difícil. Eu falo assim, dá aperta aqui, ó. Ah, muito bem, bem-vindo ao clube. Você acha que é só para você que está sendo difícil? É com dificuldade que o justo é salvo. Se santificar não é fácil para ninguém. É fácil não se santificar. Por isso que não se santificar representa porta larga e caminho espaçoso, mas o fim disso é a perdição eterna. Santificar-se significa porta estreita, caminho apertado, e Jesus disse, são poucos os que conseguem. Mas esses que conseguem são os poucos escolhidos. E eles conseguem com dificuldade. E aí Pedro encerra esse capítulo 4 dizendo então para nós, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Na prática do bem, ou seja, no santo procedimento. No santo procedimento. Essa é a razão pela qual nós temos na Bíblia Sagrada a doutrina bíblica sobre o fim. Não é apenas para matar a nossa curiosidade acerca do que vai acontecer no fim. É para que nós sejamos precavidos. É para que nós, uma vez prevenidos, façamos aquilo que Deus disse através do profeta Amós para Israel no Antigo Testamento e hoje fala conosco. Prepara-te para te encontrar com teu Deus. Prepara-te. Você acha que precisa de preparação para se encontrar com Deus? Ou do jeito que você está excelente? Ah, não vou preparar mais não, que eu estou muito bom, estou muito bacana. Tá joia? Você está prontinho para se encontrar? Tem certeza? Prepara-te. Há muitos preparativos a serem feitos. Prepara-te. Essa preparação envolve todo o processo de santificação e que você e eu temos que crescer nesse processo. Crescer e desenvolver a nossa santidade em Cristo Jesus. E o resultado disso vai aparecer nas nossas ações, no nosso modo de viver,
no nosso procedimento, no nosso comportamento. Porque o nosso comportamento é sempre diante de Deus. Podemos fazer coisas que homens não veem, mas Deus vê tudo. Deus vê tudo. Deus está presente a tudo. Amém, Senhor? Amém, amados? Vamos pedir ao Senhor, então, para que nós vivamos em santo procedimento e em piedade. Fique de pé e ore comigo. Oh Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por essa palavra que o Senhor nos deu essa noite para a nossa edificação espiritual, para que verdadeiramente, Senhor, aprendamos diante dessa verdade de que todas as coisas, Senhor, acabarão na face dessa terra, de que todas essas coisas serão desfeitas, que nós andemos, Senhor, diante de tudo isso em santo procedimento e em piedade, Senhor, vivendo em oração, vivendo na meditação da palavra, buscando, Senhor, também na congregação, ó Deus, o alimento espiritual que é a Tua palavra renovando a nossa mente, para que nós experimentemos a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos, Senhor, dessa santificação. Precisamos, ó Deus, da Tua obra, da Tua ação poderosa em nossas vidas. Precisamos do Teu Espírito Santo, como o Senhor prometeu aí, através do profeta Joel, e que já realizou, Senhor, o cumprimento dessa profecia, trazendo para nós Cristo Jesus e batizando-nos também com o Teu Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, enche-nos com o Teu Espírito, enche-nos com a Tua presença, enche-nos, Senhor, com o Teu amor, com a Tua santidade. Nós precisamos de Ti, Senhor. Inunda nossos corações, Senhor. Transforma, Senhor, nosso interior. Santifica nossas vidas. Diga bem forte: Senhor Jesus, eis-me aqui, na Tua presença. Eu preciso de Ti. Santifica a minha vida. Ensina-me a viver em santo procedimento, em piedade, para que eu esteja preparando-me cada dia para encontrar-me contigo. Diga amém.